Boa tarde, irmãos. Senhor Jesus abençoa a cada um. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para São Lucas, capítulo 10, versículo 30. De São Lucas, verso 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Pai Celestial, nosso Deus, abençoa nossos irmãos através da internet. Abençoa eles, ó Pai. Abençoa os teus filhos e filha também aqui presente. Pai Celestial, abençoa nosso pastor Osmar, que está se recuperando ali em sua residência, no seu lar em Franca. E dê a ele aquela recuperação, Senhor, que ele está precisando. Que o Senhor esteja naquele quarto, o Senhor esteja no médico, na enfermeira, o Senhor esteja na família, o Senhor esteja nos irmãos ali, para que ele, Senhor Deus, sinta a sua recuperação com a tua presença em tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Poder sentar. A gente está passando uma semana meio difícil. Você parece que fica até sem chão com as coisas que estão acontecendo, né? E aquilo vem atingindo aquelas pessoas tão próximas da gente, né? Tão querida, né? Tão amável. E é só a palavra de Deus para nos dar o conforto. Por isso você nunca deve deixar de ler a Bíblia, a mensagem. Não ler por ler, mas ler com amor. Eu ainda estava vendo hoje aquela frasezinha ali, que está no livro de São Mateus: quem lê, entenda. Então quem não lê, não sabe nada, né? Vai viver tropeçando. Porque às vezes a gente pensa que é errado. A gente pensa que o outro está errado. Mas como eu falei ontem sobre o quadro, se você aproxima mais e mais, você vai ver que não tem nada de terrível, não tem nada de nublado ali. Aquele quadro não é um quadro horrível, não. Aqueles são anjos. Os problemas, as doenças, as enfermidades, você tem que se aproximar mais da resposta de Deus. Os discípulos estavam tão distantes de Jesus. Veja só, estavam tão distantes. Depois daquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam tão felizes, em festa, por estar realmente ao lado do Mestre, que eles esqueceram de levar Jesus no barco. Tão felizes que estavam. Esqueceram. Levaram Judas, levaram o duvidoso Tomé. E lá na frente tinha a tempestade, os problemas. Aí eles não tinham Jesus, eles tinham Judas ali, um apóstolo, pregador. Jesus foi orar. Já que não lhe levaram, ele foi para o monte orar. Depois ele resolveu
e caminhando mesmo. Enquanto eles iam de barco, de navio, ele foi caminhando. Aí ele estava caminhando por cima das águas, porque ele não afunda. Eu afundo, você afunda, agora ele não. Aí ele veio caminhando por cima das águas. E eles estavam distantes, lutando contra a tempestade, contra os ventos. E assim se encontra as pessoas hoje, né? Lutando contra si mesmas, tempestade, a família, os filhos, mulher, marido, trabalho, doença. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está na causa, você luta com prazer. Agora, quando ele não está, você se apavora. E quando eles viram, eles começaram a orar, de repente vem a resposta. Jesus vem bem de longe, eles pensaram que era um fantasma. Às vezes nós pensamos que a resposta é um fantasma. Oramos por tanto tempo, como a igreja orou por tantos anos, veio Lutero. Também eles acharam que era um fantasma. A igreja, depois da morte de Lutero, orou também por muito tempo. Veio Wesley, eles também acharam que era um fantasma. Quando veio Branham, eles disseram, não, isso é falso. Isso é Beuzebu. Ele está se achando um profeta diante de Deus. Depois da morte do irmão Branham, a igreja que tinha mergulhado em credos, dogma, denominações, retorno do irmão Branham, dualidade, plenário de pastores, quando a resposta estava vindo de suas orações, porque não entendíamos o selo, não entendíamos as eras. Lá vinha Apocalipse 10, 8 a 11. Também, você está tão distante. Eles disseram, é um fantasma, é um falso. Não, era Deus. Era a resposta. Era aquilo que o irmão Branham não pôde falar. Agora João está falando. Aproxime mais de Apocalipse 10, 8 a 11. Aproxime mais de Deus, que você vai ver que é a resposta. Não é um monstro. É a resposta. É Deus te respondendo. Israel e a mensagem da hora. Por que usamos Lucas 10, verso 30? Porque o homem estava deixando Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. E estava descendo para Jericó. Jericó é a cidade das palmeiras, cidade dos sacerdotes, cidade da religião. Agora, quando o homem deixa a terra prometida, quando ele deixa Jerusalém, ele vai cair da mão dos salteadores. É como um homem quando deixa a palavra. Ele vai se perder. E esse homem estava descendo para Jericó. E ele caiu na mão dos salteadores, que lhe despojaram, lhe espancaram e deixou ele como morto. Nós lembramos também de Noemi e o seu marido Elimeleque, Quilion e Marlon, os seus filhos, deixando Belém, porque veio um tempo de seca, veio um tempo de fome, de desemprego, sem chuva, sem colheita. Veio um tempo difícil. E há tempo difícil que vem nas nossas vidas também. Então eles ouviram que tinha chuva, tinha um avivamento nas terras de Moabe.
Então eles deixaram Belém, a cidade do pão de Deus. Belém quer dizer a cidade do pão de Deus. E foram para Moabe, cidade dos Moabitas. Aqueles que tentaram impedir Israel quando estava vindo para a terra prometida. E nós conhecemos a história de Noemi. Primeiro perdeu o marido, morreu. Seus filhos casaram com mulheres moabitas e também os seus filhos morreram. E ela voltou e disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, amargura. Assim é que acontece quando a pessoa deixa a palavra. Hebreus 10, verso 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Não somos daqueles que se retiram, daqueles que abandonam. Não somos desertores da palavra. Nós vemos o que acontece com aquele que é desertor. Então Israel e a mensagem da hora. Nós sabemos que Deus trata com Israel como nação, não como indivíduo, mas conosco, Ele trata conosco como indivíduo. Ele não trata com os gentios como nação. Ele trata como indivíduo. Individualmente, cada um de vós, quem crê e for batizado, ao judeu já é diferente. Então, Israel, nós vemos o irmão Branham explicando essas coisas nas 70 semanas de Daniel, no volume 1, 2 e 3. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8, ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, o profeta Isaías disse que a nação de Israel vai nascer em um só dia, em uma noite. Agora, Israel foi reconhecido em 7 de maio de 1946 como uma nação pelas Nações Unidas. Israel ainda não foi reconhecido por Deus, foi reconhecido pelos homens. Porque quando Deus está tratando com os judeus, Ele não trata com os gentios. Jesus disse: não entreis em aldeias de samaritano, nem de gentios, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Ele enviou os seus discípulos, de 2 em 2, Ele proibiu que eles pregassem para os gentios. Jesus mesmo disse para a mulher cirofenícia: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então os gentios foi considerado como cães. E voltando aqui nas 70 semanas de Daniel, nós sabemos que as pessoas no século XIX, eles entraram em confusão com respeito os judeus e a vinda de Jesus. Um deles foram os Russelitas. Os Russelitas pregaram que Jesus vinha em 1914, foi justamente no tempo da Primeira Guerra Mundial. E eles afirmaram que Jesus veio em 1914, e em 1919 ele levou a sua igreja. O irmão Branham disse que eles cometeram um erro, né?
porque eles falam aqui em que em 1919, assim sendo, o senhor Schmidt estava enganado. Tinha que estar, porque como vai você aplicar isto aqui em 1919 e tirar aos 144 mil? Veja que eles fizeram uma confusão sobre os 144 mil, sobre a vinda de Jesus. E veja só, em 1914, fazia 8 anos que o Espírito Santo tinha descido na rua Azusa. E o povo já estava em confusão com respeito à segunda vinda de Cristo. Em 1914, o profeta tinha apenas 5 anos de idade, e eles já estavam em confusão com respeito à segunda vinda. Veja o que é a falta que faz um profeta. Você sabe que um profeta esclarece, tira-nos da confusão, e nos explica as coisas, nos deixa dentro do caminho para a gente caminhar. Sem profeta, sem profecia, disse Salomão, o povo se corrompe. Então, o Rússio, que foram os russelitas, depois chamado, ele diz, o irmão Brando aqui, então você se torna a doutrina russelita, de que Jesus veio em 1914 e em 1919 tomou a sua igreja. Você sabe que eles fazem uma confusão com respeito aos 144 mil, que até um tempo atrás, não sei se eles ainda estão pregando, que os 144 mil era a igreja. Mas eles foram crescendo tanto que hoje eles são milhões na face da terra. São milhões os testemunhos de Jeová. Agora, os 144 mil, eles são das 12 tribos de Israel. O irmão Brana nos explica isso aí na revelação dos 7 selos. Também o irmão Brana fala que a senhora Ellen White também trouxe essas confusões. Ela que foi a profetisa deles, ela também trouxe confusão com respeito ao Apocalipse, com respeito às profecias. Agora, você veja bem o que veio antes. Jesus diz, todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, São João 10. Veja o que aconteceu antes do profeta se manifestar. Não somente Ellen White, o Rússio, Schmidt, também nós tivemos os Mormon, o profeta Joseph Smith, também se dizendo que um anjo tinha lhe aparecido. Agora, imagina só que quando o verdadeiro aparece, o incrédulo já diz, olha, esse deve ser igual o Joseph Smith, também que aconteceu a mesma coisa. Esse deve ser igual ao Rússio. Agora, Deus tratando com Israel. E agora, Deus não vai tratar com Israel. Deus tirou Israel dentre os gentios e levou para a sua pátria. Hoje, Israel é uma nação reconhecida pelas Nações Unidas para tratar conosco, porque ele não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Vemos aqui o que o profeta disse. Isso é o que eu tratei de dizer a este irmão assentado aqui que está falando a respeito de ir a Israel. Aparte-se de Israel. Agora, você pode ver que no final dessa mensagem, instruções de Gabriel a Daniel, no final, o irmão Brana fala do seu intento também de ir a Israel, quando ele foi realmente enviado por aqueles irmãos pentecostais. Levi Petros mandou 1 milhão de Novos Testamentos para Israel e pagaram a passagem do irmão Brana para ir. Eu estava lendo hoje ainda isso aqui. Agora, você note bem, e o irmão Brana disse, isso é o que eu tratei de dizer a esse irmão assentado aqui, que está falando a respeito de ir a Israel.
aparte-se de Israel, o irmão Brana falando com ele. Aparte-se dele, todos vós que estáis falando de converter aos judeus. Porque Isaías 66 diz que eles serão realmente convertidos em uma noite. Nascerá uma nação em um dia. Antes de que esta mensagem termine, vocês verão que é assim, diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido, a nação inteira, numa noite. O diz a Bíblia, porém o Evangelho nem sequer foi para eles. O Evangelho não foi para eles. Nós sabemos que tem muitas igrejas lá. Temos igrejas brasileiras, americanas, missionários, mas estão todos errados. Deus trata com Israel como uma nação e conosco como indivíduo. Agora, só o irmão Brana trouxe essa luz, nenhuma denominação, porque todas elas têm missionário em Israel. Ouçam, houve uns poucos renegados que saíram e tudo mais, como aqueles que entraram, fora do principal corpo dos judeus, que entraram e foram salvos, isso é verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Porém, recorde, agora veja, as denominações trinitarianas levaram 3 deuses para Israel. Os testemunhos de Jeová levaram 2. Você sabe que os testemunhos de Jeová evangelizam Israel também, os pentecostais também. Agora, o irmão Brana está falando de renegados. Porque o judeu genuíno, ele não vai comer uma mensagem, um evangelho de 3 deuses. Porque a religião judaica é monoteística, é crença em um só Deus. Se você tentar levar o Messias como um Deus à parte, os 144 mil vão rejeitar. Só os renegados é que vão aceitar. Agora, os 144 mil, não. Aqueles fiéis ortodoxos que vivem nas colinas, que diz o profeta, eles não aceitam. Eles creem apenas em um só Deus. Porém, recorda, enquanto Israel estiver fora de sua nação, não pode ser salvo. Agora eles estão regressando, eles serão salvos, toda a nação num dia, diz a Bíblia. Um dia, completamente todo Israel de novo a Deus. Todo Israel, entre aspas, 144 mil. Não é todo Israel, 6 milhões de judeus que estão lá. Serão só 144 mil. Ora, uma coisa tão poderosa golpeará Israel num desses dias, até que faça sacudir a nação toda. Mesmo o profeta exclamou e disse: num dia tens feito isto, num dia eles o verão, referindo ao profeta Isaías, 126, instruções de Gabriel a Daniel. Israel está regressando à sua pátria. Agora, Deus não pode abençoar Israel fora da sua terra. Deus não pode. Deus não pode abençoar a sua igreja fora da mensagem da hora. Isso é palavra do irmão Brana. A palavra da hora hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Os judeus prosperaram entre as nações financeiramente, não espiritualmente. Você encontra judeu espírita, você encontra judeu católico, você encontra judeu parte de muitas seitas e denominações na terra, e são judeus ricos. Aonde eles vão, eles não são miseráveis, pobres. Eles fora da Palestina, eles têm uma bênção material. Não é uma bênção espiritual que eles têm, porque eles estão cegos com respeito ao Evangelho.
Deus cegou a eles. Agora a bênção material segue a eles. Como a bênção material segue a igreja. A igreja não tem bênção espiritual dos 7 trovões, do novo nome, de fé, de arrebatamento, não. Ela tem bênção material. Agora, a bênção espiritual de Israel é só na Palestina, através dos profetas Moisés e Elias. Israel está regressando à sua terra. No dia que Deus terminar que Israel seja uma nação, este é o dia, no dia determinado por Deus, que Israel for reconhecido por Deus como uma nação, 126. Este é o dia que não haverá mais nenhum gentio salvo, 126. No dia que Deus determinar que Israel é uma nação reconhecido por Deus, não pelas Nações Unidas. Pelas Nações Unidas, Israel foi reconhecido em 7 de maio de 1946. Agora, por Deus, será depois que a noiva sai dessa terra. O irmão Brana diz, no dia que Israel for reconhecido, que Deus determinar que Israel é uma nação, nesse dia nenhum gentio será salvo. Agora, tem outra coisa aqui, muito tremenda. É muita coisa para ler, mas é algo muito tremendo, que é o pacto. Eu tenho aqui na mesma mensagem, que é o pacto que os judeus fará com Roma. Será um pacto financeiro. Mas Roma vai levar os judeus à idolatria. Vai converter aqueles judeus ao catolicismo. Veja só a batalha que terá Moisés e Elias com o anticristo. Porque o anticristo vai trazer uma mensagem. A maior igreja, a igreja mais rica, para solucionar os problemas do mundo. Os judeus com todos os seus bônus, Roma com o seu ouro e com a sua religião, porque Roma vai vender sua religião também para os judeus. Aí é onde entram os profetas, Moisés e Elias. Porque o profeta de Deus diz que haverá um pacto financeiro, mas também eles serão convertidos ao catolicismo. Não 144 mil. Vamos lendo aqui que vocês vão ver. 130, o profeta disse, agora a conclusão é um fato, que Deus trata com Israel somente quando ele está em sua terra. Você pode ver que Noemi só foi abençoada quando voltou para a sua terra. O moço caiu na mão do salteador porque deixou Jerusalém. Você cai na mão de doutrinas falsas porque você deixa a palavra. Aí você cai na mão de todos esses salteadores que tem por aí. Você muda suas ideias, suas pregações. Você caiu na mão dos salteadores, você está aí semi-morto. Abraão deixou sua terra, desceu ao Egito. O que sucedeu? Ele se apartou da vontade de Deus e nunca foi abençoado até que regressou à sua terra. Você pode ver que a bênção de Abraão foi só material. Ele só prosperou materialmente. Ele e Ló. Há um ponto deles ter que se separar por causa do materialismo. Porque Deus chamou Abraão para lhes dar uma bênção espiritual. Deus nos chamou para nos dar uma bênção espiritual. Ele não nos chamou para nos dar uma bênção material. Você recebe por sua fidelidade. Mas a bênção espiritual que ele prometeu à semente de Abraão, hoje a semente de Brana, é o batismo do Espírito Santo. É a fé de arrebatamento, é os 7 trovões. É esta mensagem. Essa mensagem é a terra prometida.
Deus não trata com você fora dessa mensagem. O profeta disse que Deus só trata com você dentro dessa mensagem. E Deus nunca, 133, e Deus nunca tratou com Israel até que venha a sua terra. Ouçam-me, assim diz o Senhor, Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra à mensagem da hora. Ela tem que regressar à mensagem da hora. Fora da mensagem da hora, Deus não está tratando com esse povo, gente. A mensagem da hora hoje não é mais Apocalipse 10, 1 a 7, é o 8 ao 11. É essa mensagem que está sendo profetizada outra vez por João. Os trovões que nos dá a fé arrebatadora. Aí você vê Israel e a mensagem da hora. No momento que Deus não está mais trabalhando com a mensagem da hora, é porque Deus já está trabalhando com Israel. Ele disse aqui ainda: e Deus nunca tratou com Israel até que venha a sua terra. É o 133. Olha, regressai ao original, aparte-se de suas ideias metodista, batista, presbiterianas, seus pentecostais, assembleias, unitários, trindades e quíntuplo. Porque tem até pessoas que hoje dizem, não, eu não concordo com o irmão Brana. O irmão Brana diz isso, mas eu não concordo. Então, você tem que voltar ao original, você tem que se sujeitar a ele. Se sujeitar à mensagem, você está se sujeitando a Deus. Como é que você vai para a nova terra e não vai ser sujeito ao rei daquela terra, ao Deus dessa terra? Você não pensa que você vai para o céu? Deus nos fez para viver aqui. Olha, ele disse, seus pentecostais, assembleias, unitário, trindades e quíntuplo. O que for, Igreja de Deus, Nazareno, Santidade Peregrina, Igreja de Cristo, todos movimentos anticristo. E me dou conta que isso vai ao mundo, todos enganados, todos do demônio. Porque hoje eles têm uma interpretação sobre o que é ministério quíntuplo. Eles não têm uma visão do ministério quíntuplo que o irmão Brana teve, que o irmão Brana ensinou, que ele revelou nos 7 selos que é o quinto ministério. O quinto ministério é a mensagem de uma só pessoa. Não é como eles estão dizendo, ó, fulano é o apóstolo, aquele outro é o evangelista, aquele outro é o pastor. Aí o irmão Brana diz assim, todos esses quíntuplos aí é do demônio, é movimento anticristo. Porque é um quíntuplo cheio de vozes. Você tem que ouvir uma só voz. Veja o quíntuplo dos dias do irmão Brana. Nos dias da voz do 7º anjo. Não é nos dias das vozes, da voz. O quíntuplo dos dias de Paulo era ouvir Paulo. Tinha apóstolo, tinha profeta, tinha que ouvir Paulo. Tinha evangelista, tinha que ouvir Paulo. E dizer o mesmo que Paulo estava dizendo, ele mesmo disse. Vocês têm que falar a mesma coisa que eu estou dizendo. O quíntuplo hoje tem que falar a mesma coisa que João está falando. Senão não é quíntuplo. A gente piedosa em cada uma dessas denominações. Mas o que Deus está contra é o sistema. É o sistema que escraviza as pessoas, que engana as pessoas. Há algo aqui muito
E eu pergunto a qualquer historiador que ouvir essa fita, que me escreva e me diga quando a igreja se tem organizado e Deus não a tem posto na gaveta e nunca mais tratou com ela. Diga-me quando ele voltou a levantar os luteranos, Wesley, metodista ou pentecostais, nunca. O irmão Branham veio na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e ele disse que anjos caídos entraram ali. Hoje você vê os luteranos, são anjos caídos, wesleyanos, pentecostais. Primeira e segunda etapa, hoje é anjos caídos. Essa organização permaneceu ali, se corrompeu e apodreceu. Deus tomou o indivíduo e tratou de indicar às pessoas o caminho à terra. Ele não tomou grupo, indivíduo, para indicar às pessoas o caminho à terra. O homem, o indivíduo, era tão débil e efeminado, com algum tipo de grau, até que organizaram outra organização, fazendo-a 2 vezes mais filha do inferno do que estava no princípio. Você vê os movimentos hoje, como o irmão Branham disse, são movimentos anticristo. Essas organizações são 2 vezes mais filhas do inferno do que elas eram no princípio. Deus nunca abençoa Israel até que chegue à sua terra. Deus nunca nos abençoou espiritualmente até que nós chegamos a essa mensagem da hora. Porque ele diz aqui, até que a igreja volte, regresse ao original, que é a mensagem da hora. Você vai dizer que a mensagem da hora hoje é sentar e ouvir as fitas do irmão Branham? Você me escutando aí vai dizer que eu estou maluco. Quando o irmão Branham disse que a voz está nela, não está mais nele, está nela. Ela é sua voz. Então Deus nunca abençoa Israel até que chegue à terra. Deus nunca abençoará a você sendo metodista, batista, presbiteriano, católico, santidade peregrina, nazareno, igreja de Cristo, organizações pentecostais. Ele nunca lhe abençoará nessa forma. Regressai à terra. Regressai à mensagem da hora. Ao começo, de novo a experiência pentecostal, como aquela que ocorreu no dia de Pentecoste. Agora veja, porque isso vai incendiar o seu coração. Você nunca tinha visto algo igual. Que mostrou sinais genuínos, não falsos. Não um engano de telepatia, não uma crítica e entrar numa carreira de ratas. Escute bem isso aqui, que eu estava procurando. A carreira de ratas. Não entrar em uma carreira de ratas, como temos na América. Quem pode ter a maior tenda? Cada pregador mostrava a sua maior tenda. Eu reuni 5.000 na minha tenda. Outro não, outro fulano tem uma tenda aí que ele reúne 10.000. Ou quem pode ter a maior multidão? Nós temos uma carreira de rata hoje do Brasil, no mundo. Quem é que tem a maior igreja? O pastor com o maior número de membros. Isso é carreira de rato. Que diferença faz isso para Deus? Você pregar para uma multidão que vai embora quando diz algo que eles não entendem, ou pregar para a mulher junto ao poço, que vai é chamar o povo para vir escutar ele. A diferença de São João 4 e São João 6. São João 4 ele prega para uma mulher, ela se converte.
São João 6, ele prega para milhares, eles vão embora. Hoje não é a carreira de rata. Agora, isso tem alguma diferença para Deus? Deus quer um povo honesto de coração, não as grandes multidões. Deus não está atrás disto. Agora, você vai ter que responder por essa multidão que você buscou. Vai ter que responder por cada um deles. Você vai ter que dar conta de cada centavo que você pegou do povo. Aonde é que você colocou ele? E dá conta das suas almas, porque confiaram. O irmão Brana disse, e o povo confia naquele pregador entre a vida e a morte. Em cada palavra que ele diz, eles fazem o que ele diz. Porque você tem que crer num homem. Aí onde vem a revelação errada, a falsa revelação. E todos nós temos uma carreira de rato aqui, correndo, que desgraça, para ver se podemos acrescentar um milhar a mais em nossa organização, é uma desgraça. O mundo nos vê com aqueles olhos, ó, o grande homem, esse homem tem chamada mesmo, olha a multidão que ele tem. Agora, como é que terminou os mensageiros? Eles terminaram sem multidão. Paulo não tinha multidão, ele disse, todos me abandonaram. Lutero também, se você vai ver a história, também não tinha. Agora, aquele egípcio que levou uns 400 no deserto, Teudas, Judas, que é relatado ali em Atos, eles tinham multidão, enganou multidões. Jesus, no final, ficou só 11. Reuniu 500, ficou só 120. Irmão Brana, ele disse, se o povo que está aqui sair, não sobra quase ninguém aqui em Jeffersonville. Agora, eles estão reunindo em Jeffersonville multidões, mas Deus não trata com multidão, Deus trata com indivíduo. Eles nos querem de novo, na verdade, de novo ao Espírito, de regresso à vida correta, de regresso a uma autopista em Cristo, de novo à verdade. Como pode Ele abençoar-nos da maneira que vamos? Ele não fará. – 139. O judeu que conhecemos, esse não é o judeu real. O judeu real é esse ortodoxo real que não tem se contaminado com as coisas do mundo. É que diz o profeta, né? Que não saiu e uniu a outras igrejas. Esse é o que está regressando, vivendo de queijo e pão sobre as colinas, não permitidos na velha cidade, tiveram que construir uma cidade nesse lado da terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados, porém ela está ameaçando, ela está começando a florescer. Amém, amém. O tempo está à mão. Qual que é o judeu verdadeiro, real? Ele nunca se contaminou com denominação. Eles são castos, são os eunucos. Eles nunca se uniram a denominações. Quero apressar aqui um pouquinho, mas eu vou ler aqui um pouco para você. 140 instruções de Gabriel a Daniel. Aí está Ismael e Isaque pelejando ainda pela terra. É o que nós estamos vendo lá na Palestina agora. Ismael e Isaque. Só que a terra, para mim resumir, e não ler todo o parágrafo, a terra pertence a Israel, não pertence a Isaque. A terra pertence a Isaque.
A Israel, não a Ismael. Ismael, filho da escrava. Ele não teve herança. Está na Bíblia, de uma forma tão simples. Mas a Bíblia é o documento. O documento e o registro daquela terra está aqui, os judeus têm. Isso aqui é o seu documento. Como nós temos os selos, é o nosso documento. Então, a terra não pertence a Ismael. A terra pertence a Israel. Olha aí. 144. Agora, o sacrifício diário se estabelecerá. O anticristo fará um pacto com eles por estas últimas 7 semanas, ou essa última parte da semana, que são 3 anos e meio. O anticristo vai fazer um pacto com eles. Mas nisso a noiva, a esposa de Cristo, não está aqui. Porque Deus não trata com os dois povos ao mesmo tempo. Deus terminou de tratar conosco e nos tira daqui, vai começar a tratar com Israel. Agora, quando Deus começa a tratar com Israel, é nesse tempo que o anticristo vai fazer esse pacto. Porque o mundo está cada dia mais mergulhando nos problemas. E tem que ter uma solução. E quem vai resolver os problemas do mundo, quem tem o dinheiro para resolver é os judeus. É a nação mais pequena do mundo. Eles têm todos os bônus. É o povo mais rico. Não espiritualmente, materialmente. Porque o povo mais rico espiritualmente é a noiva. Porque ela tem a revelação dos 7 selos. Ela tem conhecido o seu Messias. Ela tem conhecido o novo nome de Jesus. E nós somos o povo mais rico. Agora, materialmente, eles são mais ricos. Agora, a Igreja Católica tem todo o ouro do mundo. Então, os dois fazem um pacto para solucionar o problema do mundo. Olha o que vai dar esse pacto. E na metade dela se romperá este pacto. Os converterá ao catolicismo. Eu nunca tinha visto isso aqui. Os, de repente isso aqui é o parágrafo, né, meu irmão? 140. Os converterá ao catolicismo. Você sabe que Israel sempre teve aquela tendência. Quando morria um juiz, eles voltavam novamente à idolatria, à feitiçaria, largavam a Deus. E nesse tempo que eles fazem esse pacto com o anticristo, eles não têm Deus, eles têm dinheiro. Nesse momento. Aí é que aparece Moisés e Elias. E no momento que Moisés e Elias aparecem, Moisés e Elias traz praga para o mundo gentil. A terra está apavorada com o coronavírus. Imagine quando eles começarem a lançar as pragas sobre os gentios. A carne das pessoas vão apodrecer. Eles não vão morrer. Vão procurar a morte e não vão morrer. Hoje ainda morre. Mas ali, não. É nesse tempo do pacto. Eles vão fechar os céus. Elias fechou os céus. Moisés vai converter as águas em sangue. Já pensou o mar todo em sangue? O rio Guaíba em sangue? O rio Nilo, que já se converteu uma vez? O Mississippi? O Amazonas? O Araguaia? Os grandes rios, as fontes. E a pessoa ligar o chuveiro, sangue. Esses dois profetas vão trazer.
Por quê? Porque o seu povo está convertido ao catolicismo. Mas, como Deus disse para Elias, ele disse, eu fiquei só. Não, eu tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Porque eles, quando faz o pacto, eles estão dobrando o seu joelho para o catolicismo. Aí tem que aparecer Elias, tem que aparecer Deus, Moisés representando Deus. A abominação se espalhará sobre toda coisa como isto. Então será o fim, vigie. Então nós estamos o quê? Como Enoque. Noé estava vigiando Enoque. Hoje Enoque vigia Noé, os judeus. Mombrano diz que Noé vigiava Enoque. E um dia que Enoque desapareceu, ele disse, é hora de entrar na arca. No momento que começar a surgir alguma coisa, é hora de a gente ir embora. Vigie. 144. As nações o têm declarado uma nação esse último ano. As nações. Ela vai ser reconhecida por Deus, vai nascer em um dia. Quando isso der no alvo, estamos perto do fim. A igreja gentia se tem ido. A igreja gentia não é metodista, batista, pentecostal, primeira e segunda etapa, não. É a esposa. É o pequeno grupo. Não é essa carreira de ratos que tem por aí, não. É o eleito. É João. A igreja gentia se tem ido. Pode ser em qualquer tempo. Deus poderia dizer, Israel é meu povo. Quando for isto, os gentios terminarão. Quando isso acontecer, é o tempo final para os gentios. Porque quando Deus começa a tratar com os judeus, nem o gentio se salva mais. Deus te abençoe. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti por Israel. O Senhor nunca nos mandou vigiar e olhar para o Egito, olhar para a Síria, não, para o Iraque, para o Irã, mas olhar para a figueira, olhar para Israel. E Senhor Deus, a Tua semente está ali. O teu Josué e Caleb está ali, porque de 2 milhões que saiu do Egito, só 2 entraram na terra. Dos milhões que estão ali, somente 144.000. Para completar o número dos seus irmãos que foram mortos por Eichmann, Mussolini, Stalin, Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Mas um profeta poderoso, que será Elias, que vai sacudir a nação dos judeus. O Deus da terra estará ali de Apocalipse 11, Moisés, representando a Ti, Senhor. Elias, o Teu grande profeta, naquele grande desafio do Monte Sião. O Senhor tem sua semente ali, seus 144.000, que espera somente a esposa, que está ali estorvando sair do caminho. Mas nós estamos aguardando o momento, ó Pai. Estamos vendo os sinais das guerras, dos terremotos, das doenças, das mortes. Estamos nas Tuas mãos. Debilitados, dependemos de remédio, controlar diabetes, problema de coração, problema, Senhor, de coluna, de rins.
Todos os teus filhos têm uns problemas neste corpo. Problemas com a família, filhos. Mas o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, eu te dou graça por essa mensagem. Por essa grande mensagem. Por esse pequeno rebanho. Por esta voz. Pela escritura que estamos dentro dela. Apocalipse 10, 8 a 11. Obrigado, Senhor. Abençoa teus filhos em toda parte nesta hora. Que amam essa mensagem. Não é espectador, mas eles são amantes desta mensagem, desta palavra. Deste esposo que é a palavra revelada. Obrigado, Pai. Meu Deus, muito obrigado. Ajuda teus filhos a regressar, como Noemi regressou. Ajuda teus filhos a regressar como Abraão regressou à promessa. A regressar a mensagem da hora, a mensagem do dia. Onde tem os cachos de uva, os 7 trovões, o novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Obrigado, Senhor, ajuda e abençoa, Pai. Não o sistema que são do anticristo. Não, Pai. Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.